Sente que os seus braços já não têm a mesma força para carregar os sacos das compras do mercado? Que abrir um frasco de compota se tornou uma pequena batalha? Ou talvez sinta uma certa insegurança ao levantar-se de uma cadeira mais baixa, um medo subtil de perder o equilíbrio? Esta não é apenas uma sensação, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. É um ladrão silencioso que nos vai roubando a força, a vitalidade e, pior que tudo, a nossa independência. Chama-se sarcopenia, a perda de massa e força muscular relacionada com a idade, e pode fazer-nos sentir mais velhos do que realmente somos. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se uma parte importante da solução estivesse num gesto simples, algo que pode adicionar à sua água quente todas as manhãs, transformando um hábito diário num poderoso ritual de reconstrução? Neste vídeo, vamos descobrir não só o segredo por trás desta bebida, mas também outros hábitos incrivelmente simples para recuperar a sua força e energia. E fique até o fim, porque a última dica é algo que muitos de nós fazemos de forma errada e que pode estar a sabotar os nossos músculos sem nos apercebermos. Vamos então começar por esse pequeno ritual matinal, essa coisa simples que pode adicionar à sua água quente e que promete ser um aliado poderoso. O que é, afinal, este ingrediente quase mágico? Estou a falar de colagênio hidrolisado, de preferência combinado com magnésio. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Colagênio? Isso não é para as rugas e para a pele? Sim, é verdade que é famoso por isso, mas essa é apenas uma pequena parte da sua história. Pense no colagênio como o andaime do nosso corpo. É a proteína mais abundante que temos e constitui a estrutura não só da nossa pele, mas também dos nossos ossos, tendões, ligamentos e, crucialmente, dos nossos músculos. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. A proteína que comemos são os tijolos, mas o colagênio é a argamassa que une tudo, que dá força, estrutura e elasticidade ao conjunto. Com o passar dos anos, o nosso corpo começa a produzir cada vez menos desta argamassa. A estrutura começa a ficar mais frágil, as articulações queixam-se e os músculos perdem a sua firmeza e capacidade de resposta. Ao tomar um suplemento de colagênio hidrolisado, estamos essencialmente a fornecer ao nosso corpo a matéria-prima de que ele precisa desesperadamente para reparar e reconstruir estas estruturas vitais. E por que hidrolisado? Simplesmente porque foi quebrado em pedaços mais pequenos, tornando-o muito mais fácil para o nosso corpo absorver e utilizar. Agora, por que é que a combinação com o magnésio é tão importante? O magnésio é o maestro da orquestra muscular. Participa em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento dos músculos. Sabe aquelas cãibras noturnas ou aquela sensação de músculos presos? Muitas vezes é um sinal de falta de magnésio. Para além disso, o magnésio ajuda o corpo a sintetizar a proteína, ou seja, a usar os tijolos que comemos para construir músculo de forma eficaz. Muitos de nós, especialmente depois dos 60, temos níveis de magnésio mais baixos do que o ideal, o que acelera ainda mais esta perda de força. Juntar colagênio e magnésio é como dar aos seus trabalhadores da construção civil tanto a argamassa como as ferramentas elétricas de que precisam para fazer o trabalho bem e depressa. E por que em água quente? Primeiro, porque ajuda a dissolver o pó completamente, tornando-o mais agradável de beber. Segundo, porque a água morna ou quente de manhã é mais suave para o sistema digestivo do que uma bebida fria. Transforma a toma de um suplemento num ritual reconfortante, quase como beber um chá. A forma de o fazer é muito simples. Logo de manhã, antes do seu pequeno almoço, aqueça um copo de água, sem a deixar ferver. Junte uma medida do pó de colagênio com magnésio, mexa bem até dissolver e beba tranquilamente. Beber com o estômago vazio ajuda a maximizar a absorção. Lembro-me de ouvir a história de um senhor, o senhor Aníbal, que adorava a sua horta, mas queixava-se que já mal se conseguia baixar para cuidar dos seus tomates. As costas doíam, os joelhos estalavam
e sentia que não tinha força nas pernas para se levantar depois. A filha, preocupada, sugeriu-lhe este hábito. Ele, teimoso como só ele, desconfiou. Isso são modernices, dizia ele. Mas a filha insistiu e deixou-lhe uma lata na cozinha. Para lhe fazer à vontade, começou a tomar. Passadas umas semanas não disse nada. Mas ao fim de 2 meses, a filha encontrou-o de cócoras, a arrancar ervas daninhas com um vigor que já não lhe via há anos. Quando ela comentou, ele apenas sorriu e disse: "Acho que aquela tua água mágica sempre ajuda a lubrificar as dobradiças. Esta pequena mudança não lhe deu a força de um jovem de 20 anos, mas devolveu-lhe a capacidade de fazer o que amava, sem dor e com confiança. É disto que se trata. Não de milagres, mas de dar ao corpo as ferramentas certas para ele se poder defender e reparar. É um ato de cuidado, um investimento diário na nossa própria mobilidade e independência. Claro que esta bebida é um fantástico ponto de partida, um aliado poderoso. No entanto, ela funciona melhor quando faz parte de um plano maior. É como ter um bom motor num carro. Ainda precisa de boas rodas e de um bom condutor. Por isso, vamos ver que outras peças essenciais podemos juntar a este puzzle para reconstruir a nossa força. Agora que já temos a nossa argamassa e as ferramentas com o ritual matinal de colagênio e magnésio, precisamos de nos focar nos tijolos. E os tijolos para construir músculos fortes são, sem dúvida, a proteína. Muitos de nós, ao envelhecer, cometemos um erro grave e muito comum. Não comemos proteína suficiente, especialmente ao pequeno almoço. Pense no pequeno almoço típico de muitos portugueses: um galão e uma torrada com manteiga. É saboroso, é um hábito de uma vida, mas do ponto de vista muscular, é um deserto. É quase como pedir a uma equipa de construção para começar a trabalhar de estômago vazio. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado de jejum, e se não lhe dermos os nutrientes certos pela manhã, ele pode começar a ir buscar energia aos músculos, desfazendo-os lentamente. Ao começar o dia com uma boa dose de proteína, estamos a dizer ao nosso corpo: "Para! A loja está aberta. Tens aqui material de qualidade para trabalhar, não precisas de destruir as paredes." Incluir proteína ao pequeno almoço não precisa de ser complicado. Pode ser algo tão simples como comer um ovo cozido ou mexido ao lado da sua torrada. Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e completa. Outra opção excelente é o iogurte grego natural, que tem muito mais proteína do que os iogurtes normais. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas frutas e tenha uma refeição completa, que o vai manter saciado e a fornecer tijolos aos seus músculos durante toda a manhã. Mesmo o queijo fresco ou o requeijão são ótimas adições. O importante é quebrar o hábito de um pequeno almoço baseado apenas em hidratos de carbono. E claro, este foco na proteína deve continuar ao longo do dia. Ao almoço e ao jantar, certifique-se de que tem sempre uma boa porção no prato. E não precisa de ser sempre carne. O nosso peixe é maravilhoso. Sardinhas, carapaus, bacalhau, são todos ricos em proteína e gorduras saudáveis. Leguminosas como o grão de bico, as lentilhas e o feijão são também fontes incríveis de proteína vegetal. Um bom prato de rancho ou uma sopa de feijão frade são tradições que, sem sabermos, já nos estavam a ajudar a manter a força. O segredo é distribuir a ingestão ao longo do dia, em vez de comer um bife enorme apenas ao jantar. O nosso corpo é como um pequeno construtor que só consegue carregar alguns tijolos de cada vez. É mais eficaz dar-lhe um fornecimento constante ao longo do dia do que despejar um caminhão inteiro de uma só vez. Agora, com o corpo bem abastecido de matéria-prima, precisamos de dar a ordem de construção. E essa ordem é dada através do movimento, mas não de qualquer movimento. Caminhar é maravilhoso para o coração, para os pulmões e para a mente. Uma caminhada à beira-mar ou no parque faz maravilhas pela nossa disposição. Mas para combater a sarcopenia, caminhar apenas não é suficiente. Caminhar diz aos seus músculos para serem eficientes, para aguentarem a distância.
Mas não lhes diz para serem mais fortes ou maiores. Para isso precisamos de um estímulo diferente: a resistência. E quando falo em resistência, por favor, não imagine um ginásio cheio de jovens a levantar pesos enormes. A resistência pode ser feita em casa, de forma segura e com coisas que já tem. O exercício mais importante que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer é o simples ato de se levantar e sentar de uma cadeira. Encontre uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão. Agora, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. E depois, lentamente, volte a sentar-se controlando o movimento. Faça isto 10 vezes seguidas. Pode parecer muito simples, mas este movimento trabalha os maiores e mais importantes músculos do nosso corpo, os da coxa e os glúteos. São estes músculos que nos dão a força para andar, para subir escadas e, crucialmente, que nos protegem das quedas. Outro exercício fantástico pode ser feito contra uma parede. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Agora, dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, como se fosse dar um beijo na parede. Depois, empurre com força, esticando os braços e voltando à posição inicial. Isto é uma flexão de parede. Fortalece os braços, o peito e os ombros, ajudando-nos em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar um neto ao colo. E pode até usar as latas de feijão ou os pacotes de arroz que tem na despensa como pequenos pesos. Sentado confortavelmente a ver o telejornal, pegue numa lata em cada mão e dobre os braços, trazendo-as até aos ombros. Isto fortalece os bíceps. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos destes pequenos exercícios 3 a 4 vezes por semana, do que esgotar-se uma vez e depois passar 2 semanas com dores. Está a enviar uma mensagem constante aos seus músculos, um memorando que diz: atenção, ainda preciso de vocês. Mantenham-se fortes, mantenham-se ativos. É este estímulo que lhes diz para usarem o colagênio e a proteína que lhes estamos a dar, para se reconstruírem mais fortes do que antes. Agora chegamos à peça final deste puzzle, a dica que prometi no início e que muitas vezes é a mais negligenciada. Podemos começar o dia com a nossa bebida de colagênio, podemos encher o nosso prato de proteína e podemos até fazer os nossos exercícios de força com disciplina. Mas se não fizermos isto corretamente, todo esse esforço pode ser em vão. Estou a falar da importância do descanso e, mais especificamente, de uma boa noite de sono. Pense nisto. O exercício não constrói o músculo. Ele, na verdade, cria microlesões nas fibras musculares. É o sinal de alarme. A verdadeira construção, a reparação e o crescimento acontecem quando estamos a descansar. O sono é a oficina de reparação do nosso corpo. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e se dedica a reparar os tecidos, a consolidar a memória e a fortalecer os músculos que estimulamos durante o dia. Pode passar o dia a levar os tijolos e a argamassa para a obra, mas se a equipa de construção não trabalhar durante a noite, a parede não é construída. E aqui está o problema. Com a idade, os nossos padrões de sono mudam. O sono tende a ser mais leve, com mais despertares noturnos. Muitos de nós resignamo-nos a isto, pensando que é da idade. Mas há muitas coisas que podemos fazer para proteger este tempo de recuperação sagrado. Primeiro, criar uma rotina. O nosso corpo adora rotinas. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico. Segundo, e isto é crucial na nossa era digital, desligue os ecrãs pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul emitida pela televisão, pelo telemóvel ou pelo tablet engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro. Ouça música calma ou simplesmente converse um pouco. Crie um ritual de relaxamento. Um banho morno ou um chá de ervas calmante, como camomila ou cidreira, pode sinalizar ao seu corpo que está na hora de abrandar.
Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de dormir, pois podem perturbar a qualidade do seu sono. E certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o descanso, o mais escuro, silencioso e fresco possível. Investir numa boa noite de sono é tão importante como investir na sua alimentação ou no seu exercício. É o momento em que a magia acontece. Então, veja como tudo se liga de uma forma tão bonita e lógica. Começamos o dia com uma bebida quente de colagênio e magnésio para dar ao corpo as ferramentas básicas de reparação. Depois, em cada refeição, fornecemos os tijolos com proteína de qualidade, seja um ovo, um pedaço de peixe ou um prato de lentilhas. Durante o dia fazemos pequenos movimentos de força, como levantar-se da cadeira ou usar umas latas de conserva, para sinalizar aos músculos que precisam de se manter ativos e fortes. E, finalmente, damos ao nosso corpo o tempo sagrado e tranquilo de que ele precisa para usar todos esses recursos e se reconstruir durante a noite. Não é uma pílula mágica, é um ciclo virtuoso de cuidado. Lembre-se, nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, independentemente de ter 65, 75 ou 85 anos. Cada pequeno passo, cada escolha consciente é um investimento direto na sua independência, na sua energia e na sua alegria de viver. É a diferença entre ver a vida a passar e participar ativamente nela. Gostava muito de saber a sua opinião. Já sentiu esta perda de força no seu dia a dia? Tem algum truque ou hábito que o tenha ajudado? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz que outra pessoa que esteja a ver este vídeo precisa. Se achou este vídeo útil e se quer receber mais dicas como estas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas. E claro, subscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Cuide de si, mantenha-se forte e lembre-se que a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha. Até a próxima.